Olá, amigos da TV Costa Doce, tudo bem? Hoje nós estamos aqui conversar com o Dr. Selomar sobre um assunto que vem preocupando muita gente, que é a miopia. Está havendo uma epidemia no mundo todo. Tudo bem, doutor? Tudo bem, graças a Deus. Parabéns à iniciativa do Jornal Costa Doce e da TV Costa Doce em falar sobre um assunto que está preocupando todos os oftalmologistas do mundo. Estamos falando de uma epidemia de miopia provocada pela nossa tecnologia, pela nossa inovação tecnológica, que estamos falando tanto de Bill Gates, estamos falando de Steve Jobs, do Vale do Silício americano, que induziu, que levou ao mundo inteiro a ter as informações num celular, num aparelho de computador. A mídia mundial está mudando muito. E devido a isso, as consequências que nós estamos observando, não é só aqui no Brasil, é na China, na Índia, aqueles países asiáticos estão enfrentando esse problema de forma muito mais intensa do que nós. Isso tem a ver também pela genética daquele povo, tem a ver com a utilização desses aparelhos muito precocemente. Tem se observado nas crianças um crescimento exacerbado, muito acima do que é aceito, que deveria ser aceito como uma epidemia que preocupa todo mundo. Assim que a orientação dada pela Associação Brasileira, pela Sociedade Brasileira de Oftalmologia, ela já tem orientado os pais a praticarem uma determinação. Olha, filho, fica 45 minutos ali no aparelho do teu computador ou no teu celular, mas passado esse período, tu deves passar no mínimo cerca de 15 a 20 minutos a brincar no pátio, fixar o horizonte, fixar bem longe, olhar pela janela e fixar o horizonte. No mínimo mais uns 15, 20 minutos, podes voltar à tua atividade no computador, podes voltar à tua atividade profissional para dar aquele relaxamento do globo ocular, do olho. Ele precisa sofrer essa fixação do horizonte e praticar isso diariamente. Então, aos pais, os filhos não devem ficar fixados num aparelho por horas a fio sem interrupção. Mas por que isso? Porque essa estrutura que nós chamamos de córnea aqui, essa estrutura ela é modificada pelo esforço de acomodação para perto. Ficando muito tempo uma criança olhando o celular, o computador ou qualquer imagem por cerca de mais do que aqueles 40 minutos, faz com que essa estrutura que nós chamamos de córnea comece a se alongar, a crescer. Sendo assim, a miopia, o grau da miopia que a criança não teve, a criança que não teve miopia, mas em função do esforço de acomodação para perto, Nelson, provoca o quê? O crescimento da córnea. E significa um aumento exagerado da miopia, o grau da miopia. Então, essas crianças estão sendo orientadas a fazer essa rotina de intervalos. Bem, mas isso não foi suficiente. O que está sendo proposto agora pela Sociedade Brasileira de Oftalmologia, os nossos mestres, nossos professores de todo o mundo, em todos os congressos mundiais, está sendo abordado essa epidemia. Então, eles estão dando um colírio, imagina você, dando colírio a crianças de poucos meses de idade, cada noite uma gota de colírio. Para quê? Para que se reforce essa estrutura que nós chamamos de córnea.
para que ela não seja prejudicada pelo esforço prolongado. Então, imagina vocês, toda noite, antes da criança dormir, pingar um colírio que vai dilatar a pupila. Porque não pode ser colocado durante o dia, porque o desconforto com a luz é horrível, a pupila dilatada. Então, estão propondo a botar um colírio nas crianças, porque está crescendo muito. Estão falando em 80% da população usar óculos. Imagina o que significa isso de despesas médicas, hospitalares, em crianças precocemente sendo necessários usar óculos. Porque o mundo delas, o mundo começa a ficar restrito a poucos metros. A questão social dessa criança, ela não vai se comunicar muito, se ela não corrigir o problema, ela não vai se comunicar com aquele outro menino que está sentado no fundo da sala, ou aquela pessoa ali do outro lado da rua. Vai criar um distúrbio de relacionamento interpessoal dessas pessoas. Então, o aspecto social delas vai ser afetado. A formação e a tecnologia, ela tem que ser vista como uma coisa positiva. Mas temos que ter também a responsabilidade de lidar com esse quadro. E não deixar uma criança ficar viciada nisso. Por isso, Nelson, eu fico preocupado, porque tem mães que chegam aqui, olha, fica a madrugada inteira, diz, olha, eu tenho que orientar a senhora, porque seu filho vai ficar bem motivado a continuar esse tipo de coisa, porque isso dá alegria para ele. Mas é um aspecto positivo. Eu acho que tanto o computador como o celular, ele vem pelo bem da informação, ele vem pelo bem da cultura, da tecnologia, mas temos que sabê-los usar com parcimônia. O senhor tocou um assunto importante. Hoje em dia as crianças já nascem com 300 telas em volta dela, né? Antigamente nós jogávamos futebol tudo. Esse tempo que o senhor disse para as crianças, também serve para os adultos, porque hoje também os adultos ficam muito à frente do computador, principalmente no trabalho, né? Exato. Perfeito. A questão dos adultos já não preocupa mais tanto quanto quando nós falamos em epidemia. Porque a questão do adulto, ele, além de não ter uma córnea tão frágil, além dele ter uma atividade profissional, ele tem que saber o seguinte: o computador, a posição correta, o olho não deve ficar muito aberto para fazer a fixação da tela, porque isso faz com que a tela, a determinada altura, o olho evapora muito a lágrima. Aí provoca o quê? O desconforto do olho seco, a coceira, a ardência, a dor, o desconforto. Então, ali nós falamos em posição correta da tela do computador, falamos em manter o globo ocular não tão aberto, então a tela não muito exigida, mas confortavelmente, as pálpebras levemente baixas e, mesmo assim, em função do ar-condicionado um pouco mais agressivo, ele vai ter que usar o colírio lubrificante. Mas ele não tem o risco do crescimento, porque como adulto, a córnea dele já está mais rígida, já não permite tanto o crescimento da miopia. E os míopes podem ficarem mais míopes ainda? Sim, os míopes vão ficando cada vez mais míopes, porque a córnea deles ela é mais frágil nesse sentido. O globo ocular muito grande. E já existe os óculos que protegem dessa luz azul que o computador... Sim. Nós temos filtros agora. Encarecem um pouco a questão do preço do óculos, mas é muito importante para proteção. Então, procure não usar o computador, o tablet, ou mesmo o celular antes de dormir, porque essa luz azul perturba um pouco o teu sono. Então saiba te proteger um pouco antes de dormir. Procure não usar essa tecnologia, porque teu sono tem que ser mais tranquilo,
para te repor as energias para o dia seguinte. Então, vamos evitar um pouco o uso dessa tecnologia antes de dormir. Então, para finalizarmos, antes de agradecer por senhor ter nos atendido, uma mensagem para os pais que estão assistindo. Olha, pessoal, eu como pai, como vovô, sabe? Como vovô eu estou tendo dificuldade mesmo. Porque a minha netinha, ai vô, só mais um pouquinho. Tu é o melhor vô do mundo. E uma maneira carinhosa de falar. Os avós não são os melhores educadores, viu? Então, eu sempre digo, os pais que estão preocupados com o rendimento escolar, estão preocupados com a qualidade de vida dos seus filhos, devem fazer essa observação. Vamos educá-los no sentido de usar a tecnologia de maneira correta, né, Nelson? Sim. É o que a gente quer para os nossos filhos. E parabéns mais uma vez ao Jornal Costa Doce, à TV Costa Doce, por nos dar essa oportunidade de falar sobre um caso tão grave assim. Precisando de médicos e exames, a JM Consultas Médicas é a solução. Temos uma clínica nova e ampla com consultas e exames em diversas especialidades. São vários profissionais dedicados a cuidar da saúde da sua família. A JM Consultas fica localizada na Avenida Nestor de Moura Jardim, 1320, sala 201. Agende agora mesmo a sua consulta através do telefone 3491-4108.